Boa tarde, bom início de semana para você que nos acompanha no nosso programa de lives do Contra Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live que acontece aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, porque hoje começamos uma live muito legal. Daqui a pouco o nosso convidado estará conosco aqui. @Luiz Ernesto Guerreiro, Ernesto sem H, Ernesto sem o H, Guerreiro. E o tema da nossa live será saúde e produtividade no novo normal. Vamos falar de um tema muito importante, no qual as pessoas que trabalham em corporações, cada um de nós já trabalhou, trabalha ou trabalhará em corporações e empresas e precisam estar atentas a esse tema que é muito importante, saúde e produtividade. Então estamos começando aqui com aproximadamente 6 minutos de atraso, Temos um desconto para depois, e eu vou colocar aqui o nosso comentário fixo, que vai ficar no bottom de nossa live. Então, live extra. Bem-vindo, Luiz, tudo bem? Bem-vindo você aí. Live extra, hoje, segunda, para aqueles que estão perdendo seu tempo ou de alguma forma não conseguindo entender o que está acontecendo no mundo hoje, dito como VUCA, vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. O momento é esse, para a gente poder tomar verdadeiramente as rédeas da nossa vida, entendermos o que representamos no mundo, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. E para complementar esse tema, vamos hoje falar exatamente sobre isso que cada um de vocês, cada um de nós que trabalhou, que trabalha ou que um dia trabalhará em corporações, fica de uma forma ou de outra preso na questão saúde e produtividade no novo normal. Então tá lá, registrado, live extra, repetindo, segunda-feira, 21/9. Fiquem atentos porque o tempo está passando de uma forma muito rápida. Daqui a pouco já é Natal. Aqui em Petrópolis já estamos com a decoração de Natal devidamente colocada em algumas lojas, Então hoje, 21/9, segunda, começando muito bem a semana, 5 da tarde, com Luiz Ernesto Guerreiro. O tema é saúde e produtividade no novo normal. Então vamos convocar o Luiz aqui, porque até Mark Zuckerberg estará conosco aqui, porque ele normalmente vem em modo blind. Bill Gates também já me informou que ele fica com a gente aqui em modo oculto. E Elon Musk, sabia, Luiz? Ele vem com o carro elétrico dele, o Tesla. Graças a Deus, tudo tranquilo. Até Elon Musk também tem assistido às nossas lives aqui em modo oculto, hein? Então você fica atento aí que ele vem de carro elétrico, mas ele não pode aparecer na nossa tela aqui, porque senão vai dar assim um verdadeiro estrondo, no Instagram. Eu acho que está dando um pequeno reflexo aí no teu telefone. Não sei se você está com o celular e com o laptop ao mesmo tempo ligado. Ele está dando um pequeno reflexo aí, um efeito Doppler. Luiz Ernesto saiu, a sua conexão. Vamos ver se ele retorna aqui. Vamos convidar novamente o Luiz, porque está dando um Doppler. E o Luiz Ernesto precisa focar, coordenar o telefone dele aí, para que não dê eco. Bem-vindo a todos. Vamos falar sobre um tema muito, mas muito importante para todos nós, que é saúde e produtividade no novo normal. Enquanto o Luiz não entra, começamos hoje, hoje, acho que especificamente hoje, ou amanhã, a primavera, e já começam aqui na região serrana a ter vários raios, relâmpagos, trovoadas. Dependendo da situação, teremos que fazer nossas lives no horário da manhã, que normalmente os dias têm sido muito bonitos aqui, na parte da manhã, com sol, com uma luz maravilhosa, um céu azul, com um dia ou outro de chuva, e normalmente à tarde a gente costuma ter relâmpagos com trovoadas, o que pode ocorrer, quedas de energia, quedas de servidores, de computador. Então, para que a gente possa ter
segurança. Se continuarmos com essa questão aí, perdão, dos trovões, nós teremos que fazer nossas lives na parte da manhã. Conseguiu aí, Luiz? Consegui. Deu uma Legal. desconectada. Tava dando um efeito Doppler aí. Tava dando um efeito Doppler. E aí, rapaz, é o seguinte, aí que eu tô aqui, ó, tô falando de relâmpago, tá dando maior relâmpago aqui fora. Tô aqui comentando também. Que se a gente continuar tendo muito relâmpago aí, eu vou ter que fazer essas lives na parte da manhã, que a gente fica isolado e não dá problema. De forma proposital, tá vendo? Eu tô com a camisa de Darth Vader aqui, ó, porque a gente vai falar exatamente sobre uma coisa que a maior parte das pessoas ou já trabalhou, trabalha ou trabalhará numa corporação. E o tema da nossa live é saúde e produtividade, né? A gente vai explorar isso aí, a gente conversou um pouco antes. Existem realmente algumas questões que dão N lives aí, dão seminários, podem dar cursos, né? A gente pode programar alguma coisa, mas vamos tentar hoje fazer um pequeno briefing, né? Um pequeno resumo sobre esse tema, porque na realidade a gente entra numa situação em que é exigido uma produtividade muito grande, hoje, inclusive, está todo mundo trabalhando em home office muito mais do que se estivesse numa empresa. Porém, é uma eterna luta, como a gente vai mostrar aqui. Eu fiz uma pequena menção desse livro numa live anterior, com a Fernanda Ock, de Niterói, e vou tentar ver com você também para a gente aprofundar esse tema. Porque, na realidade, o que cada um de nós precisa é verdadeiramente saúde e produtividade para que a gente possa se sentir útil de alguma forma, né? Deixa eu só fechar uma tela aqui, que tem uma pessoa me chamando aqui. Respondo ela depois, não tem problema. Bem-vindo, né? Bem-vindo, meu amigo Luiz Ernesto. Tivemos ano passado, né, lá na sede da Capital Humano, né, fazendo 2 eventos que foram muito bacanas. Né? Um, nós falamos sobre a questão do mundo 3.0, estivemos juntos lá. E o segundo, falamos de inteligência emocional, que tem muito a ver também com o tema da nossa live aí. E Luiz Ernesto, eu ainda vou colocar no meu também um ME na frente, sabe? Y, KW, underline, H, Sérgio Taldor, H no final. Dizem que dá prosperidade, além de produtividade, saúde, dá prosperidade também. @ Luiz Ernesto Guerreiro, né? Lá no seu LinkedIn é Luiz Ernesto, né? Uhum. Promovendo saúde, @atitude vida saudável. ILEG, né, Instituto Luiz Ernesto Guerreiro, cursos em www.ileg.com.br/cursos. Desde já, né, muito obrigado pela sua presença, participação. Acredito que teremos outras lives, você é sempre um bom convidado. Subindo a serra não tem sinal amarelo nem vermelho. Sinal verde pode chegar aqui de madrugada, qualquer hora, que nós estamos aqui com as portas abertas. Para que a gente possa fazer um pequeno resumo, para quem não te conhece, né? Essa live está sendo gravada em nosso GTV, né? Dentro de alguns minutos vai ao ar, vai para o YouTube, Facebook, Twitter e também LinkedIn. Vamos juntos escrever um artigo, né? Eu estou aqui com um grande lote aqui de artigos, que em breve vai virar um livro aí, eu vou explorar bastante esse tema. E na realidade o livro, não é meu, né? É nosso. E estamos preparando um evento, né? Até o final do ano, vou tentar hoje, de todas as formas, já dar um start lá junto com a Rosemary, que está conosco aqui também, para a gente ver alguns detalhes de como é que a gente pode desenvolver esse tema do evento, né, de 2020, porque na realidade o ano não foi em vão, não está sendo e muitas coisas estão acontecendo. Então, Luiz, você por você, né, nos conte um pouco da sua história de vida, experiências, né, e como é que você se interessa ou se interessou em desenvolver esse trabalho tão legal que a gente sabe que você faz, né? Eu conheço uma parte de você, não conheço você como um todo, né, que a gente não está junto todos os dias, mas o seu trabalho é muito legal. E essa questão do Luiz por Luiz, né, a pessoa pela pessoa, né, e fizemos aquele evento lá em Niterói, né, que tivemos uma dinâmica muito legal, né, que na realidade as pessoas não se conhecem. Né? Então, tá com você a palavra aí. Gratidão por você estar conosco aí. Ô, Sérgio, o som tá bom? O áudio tá bom? Tá ótimo, maravilha. Então primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aí nesse seu projeto mais uma vez, Contra o Café, que é uma excelente iniciativa para disseminar conhecimento. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Eu sou um profissional de saúde, que
trabalho com visão de promoção de saúde e bem-estar há mais de 30 anos. Fui para o mundo corporativo e ingressei nisso, minha formação de base em educação física, fiz fisioterapia mais para conhecer mais um pouco de saúde, não para atuar, não tinha esse interesse em trabalhar como fisioterapeuta. E a partir daí fui desenvolvendo competências corporativas, entrei no mundo corporativo, no mundo da indústria, e entrei como profissional de educação física e saí como diretor de saúde e sustentabilidade em 2018, porque eu fui empreender minha carreira e abrir minha startup com foco em promoção de saúde e bem-estar. Hoje eu tenho alguns projetos, trabalho de mentoria, de executivos, desenvolvimento de competências para profissionais e também a questão da plataforma digital, virtual, para trabalhar com promoção de saúde corporativa e individual, mas usando a atividade física como uma das estratégias da promoção de saúde. Então, esse, assim, bem sinteticamente, desenvolvi várias competências no meio do caminho, em marketing, em projeto, em promoção de saúde, em neurociências, e fui juntando tudo isso, porque a dimensão de saúde, a gente entende que saúde é apenas não ter doença, mas não é, saúde é muito mais do que isso. Saúde envolve a questão profissional, saúde envolve a questão espiritual do propósito, envolve a questão dos relacionamentos, a questão do estado físico realmente, a questão emocional. Então, saúde é muito mais do que uma dimensão muito focada na questão físico. Então, eu fui nessa visão minha ampliando e desenvolvendo competências para trabalhar em todas essas dimensões de uma forma integrada. Então, saúde, para mim, é a integração e a harmonia da pessoa em todas essas dimensões. Se alguma coisa estiver desarmonizada, alguma coisa na saúde vai refletir. A pessoa que está desempregada vai ter reflexo na sua saúde. A pessoa que está com problemas, o marido, o cônjuge está desempregado, a renda diminuiu, vai influenciar na sua atuação profissional. A sua produtividade vai reduzir. E não necessariamente não tem a ver com doença, tem a ver com trabalho, com ocupação. A questão é a pessoa que está sem propósito, trabalhando sem propósito, para sobreviver, que eu não digo que é viver, sobreviver, está no nível lá do nível básico fisiológico de sobrevivência, de ter recursos para comer e morar. As pessoas vão ter algumas dificuldades ao longo do caminho, porque ela está distante do propósito de vida dela. E não tem nada a ver com ganhar muito, ser rico, ganhar pouco e ser feliz. Não estou falando isso, porque cada um tem uma percepção da realidade diferente. E é bem subjetiva essa experiência. É isso que vai diferenciar a pessoa que está saudável da que não está saudável. Uhum. Então, ela não é o fato em si. Uma lógica para uma pessoa, uma crença, um valor para uma pessoa é diferente da outra. E não tem o certo e errado. É o caminho que a pessoa escolhe. Mas como ela está distante do propósito, isso afeta a saúde dela. Então, são muitas dimensões, a questão do relacionamento com outras pessoas, seja no microambiente da família, seja no macroambiente do próprio ambiente de trabalho. Isso tudo vai influenciando na saúde da pessoa, e quanto mais comprometimento tem na saúde, nessa visão maior, menor a produtividade dessa pessoa. No ambiente qualquer que seja, pode ser no ambiente das responsabilidades pessoais, quanto pai ou mãe, seja na questão profissional, seja em qualquer situação, circunstância, ela vai estar menos produtiva. Não tenha dúvida. A nossa amiga aqui, Rafaela N. Rosa, né, bem-vinda aí, Rafaela, está perguntando qual é o nome da plataforma. Atitude e Vida Saudável. Atitude e Vida Saudável. Vou deixar tudo junto. Na verdade, é www.atitudevs.com.br é a plataforma. Acesso à plataforma. Maravilha. Maravilha. Rafaela também nos seguindo aqui, né? Bem-vinda. Né? Cowboy Cervejeiro aqui comentando o seguinte: para mim, você vive o que você prioriza. Na minha opinião, desculpa ser invasivo. Na realidade, você não tem nada de invasivo, né? A nossa live aqui é uma live participativa, né? A gente bate um papo e a gente está, inclusive, escrevendo, né, um texto exatamente sobre um dos motivos da gente estar fazendo a live no Instagram e não numa outra plataforma. Inclusive, o Luiz Ernesto Guerreiro, parabéns a você, você é o número 93. Né? Nós temos aqui a nossa 93ª live, né? E isso aí até o final do ano vai romper as 200 lives. A questão não é quantidade, mas sim a qualidade, né? E muitas das vezes eu fico vendo todas as carinhas aqui na telinha do IGTV, na telinha do YouTube,
a responsabilidade que a galera do andar de cima, né, tá colocando sobre meus ombros aqui, em lidar com todo mundo, trabalhar esses textos, trabalhar os temas, e não é simplesmente fazer uma live e querer aparecer. Muito pelo contrário, eu estou fora desse sistema, né? A gente quer gerar conteúdo que realmente possa ser compartilhado, né? Uma hora eu vou mandar uma mensagem lá para o Chris Anderson, do TED, né? Ideas Spreading Worth, né? Ideias que merecem expandir valor. De repente eu vou mandar uma mensagem para ele, quem sabe ele resolve fazer uma live comigo, porque isso é o que vai ficar, né? Com pandemia ou nas próximas pandemias, ou você entende. Você que eu digo, o ser humano, Sim. de uma vez por todas, que a gente precisa compartilhar, e com isso você recebe e é recebido e recebe, né? Como diz São Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e aí você consegue verdadeiramente crescer, e os outros que ficam só naquela. Se você não me der, eu não dou. Se eu não dou, você não recebe, então os caras ficam realmente parados. E aí é o tema da nossa live, a gente vai expandir, vamos aprofundar um pouco na toca do coelho, né? Do que está acontecendo com muitas pessoas que estão realmente não entendendo esse mundo novo aí, essa nova situação no qual a gente está enfrentando. Rosemary comentando que o importante é ser e não ter. Existem algumas pessoas que não gostam que eu fique apresentando o livro, que os caras acham que eu fico querendo mostrar meus livros. São outras pessoas também que não conseguem perceber. Eu até postei ontem, não sei se você viu lá, eu adoro o Snoopy. Eu postei uma coisa aqui bem interessante do Snoopy. Né? Tá tendo um recorde de curtidas aqui no Instagram. Para ser feliz, é preciso ignorar certos comentários. Então, com toda certeza, eu absorvo, eu entendo, eu registro no meu caderninho da Bel, igual a Bel Pess tem um caderninho, vou anotando lá, todas as críticas, todos os elogios, todas as ideias, mas tem muita coisa que eu estou assim, ignorando, porque são comentários que não agregam nada, são comentários, na realidade, muitas vezes maliciosos, a pessoa não quer simplesmente contribuir, crescer junto, e fica imaginando assim, poxa, o Luiz tem tanta coisa, né? Pô, queria ser igual o Luiz, mas o cara não dá um passo à frente. Então, a ideia do Darth Vader aqui, eu estou trazendo isso aqui, tá vendo? Star Wars e a filosofia. Abra sua mente para uma nova galáxia. Começa por aí. Nós estamos falando de saúde e produtividade. Esse livro aqui ele é muito bom, tá? Eu estou relendo ele também, porque ele fala exatamente sobre essa questão do bem e do mal, né? E da saga Star Wars, que movimenta milhões de dólares, influenciou 3, 4, 5 gerações, entrou em Star Trek, né? Joseph Campbell faleceu nos anos 80, influenciou George Lucas, que o cara estava lá, pô, como é que eu vou fazer isso? Cara, não sai ele estava lá no sítio dele, no Rancho Skywalker. Enquanto eu não tiver uma ideia, eu não sei como é que eu vou fazer esse filme. Não sei o que. Aí ele encontrou Joseph Campbell. E aí teve os insights do poder do mito, né? O mito e o rito. Então construiu toda essa saga que a gente acompanhou no cinema. Muitas pessoas pagaram lá para ver o filme, foram lá, viram aquilo ali, do jeito que entraram, saíram. Mas ali tem muita questão filosófica, científica, humanística, que a gente precisa aprender. E aí, no tema da nossa live, a gente entra no mundo corporativo e vamos trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu quero ser um gerente. Eu quero construir. Mas qual o seu propósito? Para onde você quer? O que você deseja? Você está vindo de onde, está indo para onde? E aí, tá, o livro que eu comentei com você, está vendo? Esse aqui, ó, A Corporação. A busca patológica por poder e lucro. Tá vendo o rabinho do cara aqui, ó? Um diabo? Tá vendo? É um diabinho. O livro é capa vermelha. A busca patológica por lucro e poder. Aí você entra numa corporação, numa empresa, e começa a trabalhar. Deixa eu desligar aqui, que estão dando aqui. E aí você começa a trabalhar, daqui a pouco você está num sistema, que eu tive numa multinacional, trabalhei em empresa multinacional, que você trabalha, você é puxado, sugado, e você, na realidade, é um número. Então você está lá como número XBTO 450J, naquela baiazinha ali, e fica ali. Tá? Ok. Então, Star Wars, luta patológica por poder. Ok? Na corporação. E aí vamos agora ao nosso tema, né? No qual cada um de nós já trabalhou numa empresa, trabalha, ou de repente vai trabalhar porque quer trabalhar numa empresa. Antes de responder aqui os questionamentos da Rose,
né, vamos entrar na pergunta aqui. O que a gente consegue, então, dentro desse contexto inteiro, né, de trabalho, de vida, entender por saúde, né, e produtividade no novo normal? O que a gente pode entender por isso? Porque está todo mundo no automático, né? A impressão que dá é que está todo mundo no automático. Aí veio a pandemia. Pá! Deu um choque de 330. Mas as pessoas ainda estão... Não, que vai voltar o normal, não sei o que e tal, as coisas... Blá, blá. Então, o que nós podemos entender por saúde, né, que você é um profissional de saúde, e por produtividade nesse momento agora? Então, Sérgio, o que acontece é o seguinte, o Darth Vader e os Jedi estão dentro de cada um de nós. Eu costumo falar, nós temos nossos diálogos internos. A gente fala sozinho o tempo inteiro. Isso faz parte. E quem fala sozinho é sempre o Darth Vader e o Jedi. E toda vez que o Darth Vader ganha na batalha do nosso pensamento, a gente está entrando por um caminho da improdutividade e da doença. A não ser que o nosso propósito seja compatível com o que o Darth Vader fala. Mas o que acontece de uma forma geral é que a gente pensa uma coisa, só que a gente sente e a gente se comporta de outra forma. Olha não lá, há uma tá congruência. Sim. Ó, o meu Yoda tá ali atrás, olha ele lá. É isso aí. Tá ele lá. Tem que estar aqui, ó, funcionando o tempo Tá ele inteiro. lá. Então, Tá o que acontece? E quando a gente não tem esse alinhamento do que a gente está pensando, a gente está pensando numa direção, mas na verdade o sentimento que a gente tem sobre aquele pensamento e o comportamento ele é incongruente. Quando não existe essa congruência, que eu chamo de neurocompliance, significa que alguma coisa não está funcional. Então a gente precisa estar funcional, a gente precisa entender o que está acontecendo. E quando a gente funciona automático, isso é verdade, a gente realmente funciona automático, 95% das nossas ações são automáticas. Porque isso é uma função do cérebro fazer isso. Automatizar as rotinas para que você não tenha que pensar sobre ela. Então nós só somos multifuncionais porque nós trabalhamos 95% do nosso dia a dia de forma automática. Porque se a gente tivesse que racionalizar o tempo inteiro sobre cada coisa, sobre cada decisão, a gente nem ia atravessar uma rua e a gente ia conseguir. Porque o cálculo que a gente precisa fazer para atravessar uma rua, na perspectiva da física, é muito grande. Então a gente ia ficar fazendo cálculo e ia atravessar a rua. Então o cérebro ele faz isso para a gente. Então a gente, sim, eu acho que a pandemia ele nos ajudou a tirar do automático. Tirou do modo automático, porque só a mudança só acontece quando a gente sai do modo automático e passa por 4 fases. A primeira fase é a autorreflexão. A gente começa a refletir sobre o que a gente está fazendo. A gente entra numa segunda fase que é autoconhecimento. A gente agora entende e tem conhecimento sobre o que está levando a gente a fazer aquilo que a gente refletiu. Depois a gente entra numa terceira fase, que é a autoconsciência. A gente consegue se conectar e falar assim, o que eu preciso para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho consciência agora do caminho que eu estou seguindo e do que eu preciso fazer. E o último estágio é autocontrole. É assumir a rédea do processo e assumir o controle da direção para onde você quer ir. E tudo isso começa com o pensamento. Então a gente tem que pensar sobre aquilo que nós queremos e nós temos que ficar falando para a gente que o que a gente quer o tempo inteiro, até automatizar uma nova rotina que vai ser congruente com aquilo que a gente faz. É aquela pessoa que quer emagrecer e come doce. E fala assim, mas eu tenho prazer em comer doce, mas quero emagrecer. Isso é uma incongruência. Ou ela muda aquele forma de pensar para construir uma nova crença sobre aquilo, ou ela não vai conseguir fazer, vai fazer um monte de coisa, mas o automático dela vai continuar levando ela a hábitos não automáticos que não são aqueles que ela quer. Ela tem que mudar aquela programação, ela tem que mudar aquele automatismo a partir do quê? De startar um novo pensamento e fazer o Jedi destruir o Darth Vader. Porque senão o docinho vai aparecer e vai ser maravilhoso. Né? Então, na questão da saúde e produtividade, é muito essa questão. A gente tem o hábito de delegar a nossa saúde a terceiros. A nossa saúde é uma competência nossa. Nós que fazemos a mudança na saúde, já começa por nós. A gente pode ir no nutricionista, mas se você falar alguma coisa que não te agrada e você não estiver programado para aquilo que ela te passou, e você não estiver alinhado com aquilo, assumir a rédea do comando de fazer aquilo, você não vai fazer.
Porque é você que toma a decisão de fazer ou não fazer aquilo. Então você pode ter influências, podem, mas a decisão de mudança é sempre da pessoa. Comportamento é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então esse é o primeiro ponto, quando a gente fala de saúde, é assumir a rédea do processo. A gente tem que assumir a gestão do que nós estamos pensando, que é o processo mais simples que a gente tem, é o ato de pensar. A gente faz as coisas sem pensar. A gente quer emagrecer e começa a comer um monte de besteira porque a gente não está pensando, porque nós nos acostumamos a essa rotina. A gente não para refletir o que eu estou comendo que está me levando a um resultado desfavorável daquilo que eu quero. A gente não para pensar. Isso acontece com a nossa formação profissional, com a empresa que a gente trabalha, com a pessoa que a gente resolve se relacionar, com os amigos que a gente quer ter. Tudo isso é um processo que tem que passar por uma autorreflexão. E esse processo tem que startar um processo de ir na direção daquilo que você quer. Então, quando você vai para o ambiente de empresa, é claro que existem conflitos aí. Porque a empresa tem lá a sua missão, ele tem o seu propósito, tem os valores, tem suas crenças. Isso é um ambiente corporativo. Quando é que funciona bem? Quando a sua missão, sua visão, os seus valores, suas crenças estão alinhadas com a da corporação. Agora imagina, você é um gestor de meio ambiente e a empresa é uma empresa que polui. Tá, você vai ficar doente nessa empresa. Por quê? Porque há um conflito de valor da sua atuação contra o que a empresa está praticando. E isso acontece muito. Além do propósito da corporação com o seu propósito individual, ainda os diferentes conflitos de propósitos individuais das pessoas que você se relaciona, das pessoas que são da sua equipe, dos seus chefes, dos seus subordinados, quando você tem um cargo de liderança. Isso é um conflito o tempo inteiro de valores. E a gente tem que entender que, e o Covid trouxe essa experiência para a gente, quando diz o seguinte: olha, você tem que se cuidar, você tem que se proteger, você tem que fazer higiene, você tem que colocar máscara, mas não é para se proteger, é para você se proteger e aos outros. Então, acho que o Covid trouxe uma reflexão da nossa visão sistêmica do mundo. A gente tem que ter uma visão sistêmica sobre o processo, onde tudo começa por um ato individual. Então, na empresa não é diferente. A gente tem que ter uma visão sistêmica de todas as variáveis que estão envolvidas, e algumas são controláveis, nós podemos controlar, outras não podemos controlar. Isso acontece em qualquer situação da vida, mas no ambiente corporativo ele é bem claro para a gente ter essa leitura, e a gente tem que entender esse cenário e criar a nossa percepção daquela realidade de forma favorável. Aí entra o Darth Vader e o Jedi. Entendeu? Então, se a gente não criar uma percepção daquela realidade positiva para nosso funcionamento, a gente vai ficar doente em alguma daquelas dimensões e a gente vai começar a não produzir. E isso é tão importante porque no mundo corporativo, a experiência que entrar da vida real do Covid, dessa questão do nosso impacto sistêmico, nós, dentro das empresas, nós estamos impactando na saúde das pessoas. A forma que a gente se relaciona com as outras pode melhorar ou trazer dano para a saúde do outro. Quando você tem cargo de liderança, então, esse processo é potencializado. Porque se você não entende as pessoas nas suas individualidades e respeita as individualidades e tenta trabalhar nessas potencialidades de cada um para um crescimento do sistema, como todo, da corporação como toda, você vai criar conflitos que muitas das vezes vão ser fáceis de identificar e muitas das vezes não serão fáceis de identificar. Porque dentro da empresa existe uma coisa chamada compliance social. As pessoas concordam com o chefe mesmo discordando. E o chefe acha que está muito bem na fita e está muito mal na fita. No final das contas, aquele subordinado está torcendo para que ele caia. Porque ele não aguenta mais aquele modelo. Mas a pessoa não fala isso, porque isso é compliance social. Ela está ali no ambiente de sobrevivência, muitas das vezes. Ela precisa daquela renda, precisa daquele trabalho. Não pode falar. Não pode falar. Exatamente. A não ser que o gestor tenha consciência do seu papel como líder e ele entenda que ele influencia para o bem e para o mal. E se ele conseguir desenvolver isso na sua capacidade de gestão,
liderar bem a equipe e entender a individualidade de cada um, ele vai ter uma equipe muito fortalecida que vai gerar resultado para ele próprio. E aí você começa a ter uma empresa um pouco mais produtiva, porque todos estão remando na mesma maré. Porque tem aqueles que estão no barco, mas não estão remando, eles estão fingindo que estão remando. Mas na verdade sim. eles não estão remando, porque eles não estão compactuando, não estão compartilhando, não estão se sentindo produtivos e não estão dentro de um propósito pessoal alinhado com aquilo que está sendo proposto para ele como profissional. Então ele começa a não funcionar. Estamos chegando aqui a mais ou menos meia hora da nossa live. Eu falei com as pessoas que nós hoje começaríamos a semana com uma super live. E olha só, eu estou aqui com a caneca do Capitão Kirk, agora estamos em Star Trek. E atrás de mim ali, a azul, tá vendo? A caneca do nosso amigo lá. Como é que é o outro? O amigo dele, Capitão Kirk. É o Spock? Exatamente, o meu amigo Spock, Capitão Kirk e Spock. Nós vamos decolar, porque esse assunto realmente é muito bom, é muito importante. Você que está nos acompanhando aí, aqui no Contra o Café com o Sérgio Taldo, marquem a gente lá, @Luiz Ernesto sem H, Luiz Ernesto Guerreiro, e @Sérgio Taldo, porque o tema hoje é saúde e produtividade no novo normal, semana começando hiper bem, tá? As mulheres também dominando aí, Luiz, eu tenho feito lives com 90% de mulheres, as mulheres estão em todas, e a gente vai daqui a meia hora mais ou menos, né, estar com a nossa live lá no IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, porém o tema não acaba em uma live, vai continuar amanhã, semana que vem, na primavera, em outubro, novembro, dezembro, e em todas as pandemias, em todas as situações em que o mundo, né, se colocar. Antes da gente continuar, nós temos aqui duas perguntas, olha. O Cowboy Cervejeiro, vocês não acham que tudo se resume ao poder do hábito, né, de cada um? Tá, não resta a menor dúvida. A questão é o poder do hábito de cada um, né, e temos aqui também alguns comentários da Rose, né, o importante é ser e não ter. Cooperar, colaborar e com compaixão são atitudes fundamentais. Precisamos de mais ações e menos julgamento. Né? O Cowboy Cervejeiro, bom, eu sou uma pessoa bem comum, mais ou menos vivo, como eu mesmo penso, ouso absorver, né? ouço e absorvo, mas só vivo o que realmente me prioriza. Né? Então, exatamente. E as pessoas que estão com a gente aqui, o tema é fundamental, porque não tem como a gente fugir. Porque ou você vai estar numa corporação, ou você vai estar verdadeiramente trabalhando como você, né? Ou com você, ou numa empresa, né? E em algum cargo de liderança. Antes de você falar sobre as suas experiências, né? Na área de produtividade e saúde, deixa eu guardar a canequinha do Capitão Kirk aqui, que ela também está aqui em cima, nos proteger. Tem inclusive aqui, ó, acabei de encontrar aqui, olha só, um cardzinho da Rosemary, olha lá, datado de 11 de dezembro de 2018. Isso aqui não foi proposital, olha lá. Não existe o acaso, olha aí. Cartãozinho que nós fizemos lá, no nosso primeiro encontro, lá na Associação Brasileira de Coaching, né? No primeiro evento que fizemos na BCO, em Niterói. Ô Luiz, uma vez associada essa questão, a gente tem junto de nós aí, tá vendo? A longevidade. Tá? Então, cada vez mais, temos vivido mais, temos vivido melhor. E esse livro aqui do Gary Small, né, ele te dá 8 passos essenciais para você manter a mente alerta e o corpo jovem. Eu estou trazendo isso aqui porque eu vou acabar instituindo uma fundação, não sei, em breve, se a gente conseguir uma boa grana aí, porque as organizações não têm essa preocupação com os seus funcionários e hoje cada um de nós coopera, como diz a Rose. A gente tem que desaprender, aprender de novo e reaprender. Olha só, aguçar a sua mente. Tá? Praticamente, eu tive em várias organizações, pública, privada, órgão público, multinacional. Nunca nenhum líder chegou para mim, Sérgio, você precisa aguçar a sua mente. Né? Que ele te mostra aqui vários tópicos sobre a questão de aguçar a mente. Mantenha uma atitude positiva e proativa. Cultive relacionamentos profundos e saudáveis. Hoje tudo é mundo VUCA, tudo é modernidade líquida, amor líquido, vida líquida, nada você solidifica. Né?
Esse é um dos objetivos do Control Café, que é unir pessoas, personalidades, empresas e fortalecer. Tá? Eu estou, inclusive, escrevendo sobre isso, porque é uma tarefa muito difícil. Porque a pessoa tem uma visão muito pragmata, muito imediata daquilo que eu vou ganhar. Vou ganhar alguma coisa, vou. Fiquei, não vou, estou indo embora. E aí ele se perde no curto, médio e longo prazo. 4. Promova uma vida sem estresse. 5. Cuide do seu meio ambiente. Olha só o que nós estamos vendo ao nosso redor. As queimadas, o Covid, né? A capa da revista Isto É, essa semana tem uma onça pintada morta no chão, porque morreu no Pantanal, né? Várias espécies estão morrendo no Pantanal, então a gente não cuida do meio ambiente. 6. Exercite-se. Não sei se você viu, alguns minutos antes eu estava lá na academia fazendo exercício, antes de vir para cá, e estamos na nossa live. Eu curti. Porque eu só consegui ir na academia naquele momento. Ah, quer saber? Não fui de manhã? Ah, não vou não. Ah, amanhã eu vou. Cara, eu vou lá. Tive 1h30 antes, estou indo lá agora. Entendeu? Então a pessoa não faz isso. 7. Uma dieta para se ter longevidade. E 8. Mais juventude com a medicina moderna. Que nós temos uma série de coisas aí, né, que pode facilitar a aquisição da longevidade. Em complemento a esse tema, tá vendo? Tem esse livro aqui da Clínica Mayo, que fala sobre envelhecimento saudável. Então, cada um de nós, a cada dia, a cada mês, a cada ano, está sentindo, né, que o corpo está se desgastando ao longo do tempo, que é uma lei natural, e ele mostra aqui como encontrar a felicidade e a vitalidade à medida que se envelhece. Então, esse livrinho da Clínica Mayo, né? E aí, entrando no nosso tema aqui, que é saúde e produtividade. Como é que as organizações podem querer que as pessoas tenham produtividade se elas não têm saúde física, mental, emocional, espiritual? Sérgio, o grande... É uma equação que não fecha, né? O grande problema é que a saúde ainda nas empresas, ela tem duas perspectivas. Uma é da questão legal, que a gente fala de saúde ocupacional, é segurança do trabalho, que é uma questão cartorária. Ela cumpre por ser obrigatório fazer. Embora ela não aproveite essa oportunidade, na maioria das vezes, de usar uma excelente informação, já que é legal, faça o bom uso da informação oriundo dessa cartorariedade, dessa obrigatoriedade legal. Mas não faz. Ele tem grandes informações, muitas informações relevantes, que você pode criar programas para identificar em que situações e grupos de riscos nós temos e fazer programas adequados para criar uma ambiência produtiva. Eu digo o seguinte, eu fui no ambiente corporativo há muito tempo, fui diretor na área, eu digo que a empresa não é responsável pela saúde dos seus profissionais, mas ela pode ser responsável pela criar uma ambiência de saúde para que os funcionários adotem comportamentos saudáveis. Porque, como eu falei, se saúde é comportamento, nenhuma empresa vai mudar a saúde de ninguém. Mas se ela criar uma ambiência, ela favorece que o profissional se engaje num processo de mudança para ele se sentir melhor. E se ele se sentir melhor, ele se torna produtivo. Se torna produtivo, a empresa ela é melhor, ela tem um resultado melhor, mesmo financeiro. Né? O problema é que essa é uma das facetas. A outra é que ainda as empresas trabalham a saúde na perspectiva da doença. Então ela trabalha o seguinte, não, eu dou o plano de saúde e acha que isso está dando saúde. Não, está dando plano de doença. Porque ninguém vai plano de saúde, ninguém usa plano de saúde para tratar de saúde, usa para tratar de doença. Então a perspectiva dos investimentos corporativos, eles estão muito na lógica ainda da doença. Você quer um número que pode ser, para quem não conhece, assustador. Custos com saúde, ou melhor, com doença, ou saúde, de uma forma geral, na empresa, é a segunda conta maior da empresa, só perde para a folha de pagamento. Mas mesmo assim, as empresas ainda não continuam olhando para esse detalhe, sabendo que investimento em saúde é o maior diferencial competitivo não utilizado pelas empresas, porque ela reduz custo. Então, o custo de você trabalhar doença é muito alto, mas se você trabalha saúde, que é antes disso, trabalhar na causa, evitar a doença, você melhora a produtividade, você melhora o absenteísmo, você diminui a sinistralidade do plano de saúde, você diminui o presenteísmo e você torna o profissional mais produtivo e a empresa
com melhor rentabilidade. Só que o que acontece, quando a gente fala de conceito de sustentabilidade, longevidade, eles são conceitos muito complexos, porque eles têm resultados de longo prazo. E o nosso cérebro funciona com recompensas de curto prazo. Então Sim. As pessoas falam assim, eu quero chegar na minha longevidade produtiva, saudável, mas só que ele tem que começar a fazer isso hoje, ele tem que começar a fazer isso na infância. Só que ele acha que quando se aposentar, que ele vai ter tempo para fazer isso, cuidar da saúde e ser produtivo. Só que quando ele chegar na aposentadoria, ele já está doente e às vezes em quadro irreversível. Por quê? Porque ele não fez essa ação lá atrás, quando deveria fazer. Porque a gente fica esperando o tempo certo para fazer uma ação de resultado de médio e longo prazo. Tem que começar. Perfeitamente. Tem que começar. Sim. Então, como falou o cowboy cervejeiro, que o importante é o hábito, depende do hábito, inclusive. Se você tiver hábitos saudáveis, ótimo, depende. Se você prioriza, se você prioriza é importante, o foco é importante, depende do foco que você está dando. Então, tudo tem os dois lados da moeda. A gente vive o tempo inteiro com o Darth Vader e o Jedi simultaneamente. Uhum. Sim, ele está dentro de nós. Então, o caminho que a gente escolhe, o caminho que a gente prioriza, o hábito que a gente adota, o pensamento que a gente deixa tomar conta do nosso dia a dia, de olhar de manhã cedo, acordar e olhar para um tempo chuvoso e falar assim, o dia vai ser uma porcaria porque vai chover, ou falar que o dia é ótimo porque vai chover e vai apagar o incêndio na Amazônia, tomara que chova lá. Isso quem fala somos nós. E com esse pensamento a gente começa o nosso dia. Ele vai ser muito bom ou vai ser muito ruim pelo comando que nós estamos dando para nós mesmos. A gente cria o radar do bom e do ruim. Ó, a nossa amiga Marta Guimarães, né? Grande beijo, Marta. Grande abraço para você. Saudade aí, Martinha de Petrópolis, minha amiga Marta. A empresa é responsável pela saúde laboral dos seus funcionários. Entendeu? Isso aí é uma coisa muito importante, mas algumas delas ou desprezam ou, de repente, têm uma atitude não tão efetiva nesse sentido. A minha sobrinha trabalha numa universidade aqui em Petrópolis, ela é fisioterapeuta, né, acabou de fazer o mestrado também na área de fisioterapia, e ela faz várias aulas laborais com os funcionários que estão em home office, exatamente para poder trabalhar a questão da cabeça, do equilíbrio da mente e do coração, né? Ô, Luiz, temos duas perguntas aqui. Eu tenho que, quando ela fala saúde laboral, está falando da saúde ocupacional. É verdade, é uma responsabilidade porque é uma questão legal. E é importante essa ação legal, ela ajuda em algum aspecto a atenção da empresa no ambiente da saúde profissional. O que eu falo é que as informações que são pouco aproveitadas para a visão de uma saúde maior do que a ocupacional. Com certeza. Né? Nossa amiga Josi Bruni também aqui, estou com meu irmão de Teresópolis, né? Aqui da região serrana, todos bem-vindos. Agora, vou juntar aqui duas perguntas, né? Eu tenho mais duas perguntas, estou de olho no nosso tempo, você vê que a hora está demorando a passar, mas chega no final, parece que passa mais rápido do que no início, né? Esse mundo vulnerável, VUCA, né? Vulnerável, incerto, complexo, ambíguo. Como é que a gente consegue, então, superar esses desafios, né? Que muitas vezes são desafios muito grandes e tem muito funcionário que fica naquela atitude, como você falou, do chefe. Eu não vou discutir com o chefe, vou dizer amém, igual vaca de presépio, porque senão eu posso ser mandado embora, né? E se você pode juntar a essa pergunta algumas experiências que você tem tido aí, ou que você teve, né? Que você teve, de repente, uma experiência que foi muito valorosa, né? Sobre essa questão de saúde e produtividade com alguma empresa ou com algum profissional. Sim, olha, eu trabalho, uma das minhas atuações é eu trabalho desenvolvendo mentalidade produtiva, que eu chamo de mentalidade saudável das pessoas. E o que acontece é que quando as pessoas vêm para esse trabalho comigo, eu já fiz esse individual e já fiz de forma coletiva também. Mas quando eu vou no individual, que eu entendo o processo, as pessoas acabam se transformando por um foco que ela quer, porque algumas questões são importantes. Primeiro, o que acontece é que nada vai mudar de uma hora para outra. Sim. Então, vamos imaginar, a pessoa ela pode estar melhor em termos de saúde, produtividade, estando, às vezes ela está desempregada, e isso pode estar afetando a vida dela.
Mas ela pode mudar a percepção de realidade sobre aquilo ali e enfrentar aquela situação de uma forma muito mais proveitosa, muito mais produtiva. Porque, às vezes, ela fica num contexto tão de pensamento, que eu chamo de pensamento tóxico, estou desempregado, não vou conseguir, não tenho currículo, não tenho... e começa a ficar aquele pensamento tóxico que gera ansiedade, leva a uma depressão, porque ela pensa numa expectativa do futuro e ela começa a viver essa realidade sem saber se aquilo vai acontecer. Então ela fica com o pensamento no passado, daquilo que poderia ter feito ou não fez, ou pensa no futuro aquilo que ela gostaria. E ela só esquece que ela está no hoje. E tudo que ela precisa fazer é alguma coisa hoje. O passado, ela é uma experiência que você pode... Qual é o aprendizado do que eu não fiz que eu posso, a partir de agora, fazer diferente? E o futuro, o que eu quero fazer, mas o que eu tenho que fazer agora para alcançar o resultado? Então as pessoas ficam muito tempo da vida com pensamento fora do presente, pensando no passado e no futuro, não agem agora e não encontram resultados. Então ela fica correndo atrás do rabo e isso vai ampliando o problema, porque ele sai de um problema que pode ser em qualquer variável, pode ser um desemprego, pode ser relacionamento, pode ser qualquer outro, e ela vai potencializando para um problema de saúde individual, pessoal, sendo pelas doenças físicas ou pelas doenças emocionais, dos transtornos emocionais. Porque a única coisa que a gente pode fazer para a gente mudar a situação, mudar a percepção, é o que a gente pode fazer agora com o recurso que a gente tem hoje. Então a gente acha que não tem recurso nenhum e acha que não tem nada para fazer. E quando faz isso, a gente está desperdiçando um tempo nobre da nossa vida, que é de plantar a semente. Porque não vai existir árvore que não tenha semente e não tenha nutriente para essa semente. Não vai acontecer. Né? Então você tem que construir esse processo. Então essas questões do mundo VUCA, e certeza sempre aconteceu, desde o Homo sapiens sapiens, as dimensões são diferentes, os contextos são diferentes, a gente vai sempre viver esse mundo VUCA. Vai ter variáveis diferentes, mas vai ser sempre VUCA para a gente, porque a gente está num processo de mudança. Se não tivesse processo de mudança e evolução, aí tudo bem, então não existe mundo VUCA. A gente nasce e morre do jeito que a gente nasceu. Mas não funciona assim. É então estático, a gente... né? Não é estático, é dinâmico. Seria estático, né? E tudo é dinâmico. Então o mundo VUCA ele vai acontecer. O problema é como nós nos preparamos para o mundo VUCA de hoje, o mundo VUCA de amanhã, o mundo VUCA de daqui a 5 anos, o mundo VUCA daqui a 10 anos. Então a gente tem que estar preparado mentalmente para ser produtivo hoje. Porque eu falo, as pessoas querem longevidade saudável, mas longevidade saudável, ela vai depender do que a gente fizer hoje. Se a gente não fizer nada hoje, agora a hora de fazer. É você sair para a academia, fazer exercício físico, para melhorar a sua fisiologia, a melhorar a sua resposta ao estresse. Tem uma coisa que não foi falada, que eu acho que é importante, no livro, deve estar por dentro do livro, com certeza, a questão do sono. Você precisa dormir bem. O sono é uma questão importante, a atividade física é importante, a alimentação é importante, gerenciar o estresse, ter o Jedi, a hidratação, que faz parte da alimentação, água. São mecanismos de sobrevivência. Tem pessoas tão secas, se você fizer um exame de tomografia, vai dar falta de água na coluna. O cara não bebe água. Não bebe água, então assim, faz parte das reservas fundamentais e essenciais da nossa sobrevivência. Então a gente precisa, o mundo VUCA, a gente precisa enfrentar fazendo o que a gente pode fazer hoje, construindo as competências que a gente ainda não tem hoje e usando os recursos que a gente tem hoje. A gente sempre acha que sempre a gente quer começar a agir e começa a buscar alguma coisa para completar aquilo que a gente acha que não tem. E por isso a gente só tem que buscar... A educação hoje virou isso, né? A gente só fica... O aluno sai da faculdade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado e nunca trabalha, depois quer ser diretor. Você não sei se você assistiu a live que eu tive ontem às 8 horas com o Alfredo Laufer, recomendo que você veja. Ele falou uma coisa muito importante, que ele tem um livro, Diário de um Empreendedor, né, que ele foi para a Universidade de Davis, na Califórnia, tirou um ano sabático. O Alfredo Laufer foi da primeira turma de engenharia da UCP aqui em Petrópolis. Então eu me reencontrei com ele, eu não sou da primeira turma, né, sou da turma de 86, me encontrei com ele em 2018, fui numa das palestras dele no Leblon, ele me deu um livro autografado, né,
E ontem fizemos uma live. Ele falou uma coisa muito certa, quando eu perguntei para ele o que é ser um PhD em engenharia, que eu sou engenheiro mecânico também. Ele falou, Sérgio, um PhD em engenharia nada mais é, como a gente faz a coisa, o mínimo para produzir o máximo, né? A gente sempre pensa, planeja, desenvolve. Nós temos que ter muita prática para depois ir fazer o mestrado. Eu fiz meu mestrado com 55 anos e fui para Davis, na Califórnia, com 65 anos. Então eu cheguei na universidade, tinham garotos que podem ser meus netos. Só que eu cheguei lá, eu vi aqueles meninos com uma opção de teoria. Eu não, eu tinha prática, fui lá para aprimorar minha teoria e voltei para desenvolver um projeto. Por isso que o meu mestrado e o meu doutorado foram muito produtivos. E ele já está praticamente com 80 anos. E aí, para a gente fechar e eu terminar com uma pergunta e te dar um tempo de final, tá vendo? Desenvelhecimento, olha aí. Desenvelhecimento. Você observa aqui, o cara é velho e ao longo do tempo ele vai ficando mais novo. Então, tipo assim, eu não sei você, eu tô com uma determinada idade, mas eu me vejo muito mais jovem, eu não sinto o peso da idade, o meu corpo não reclama, eu não tenho assim dores, eu não sou tipo assim, ó vida, ó céus, ó azar, eu sabia que não ia dar certo, porque esse livro aqui, ele te mostra e leva você a fazer um voo panorâmico sobre a questão do envelhecer. Então, se você está trabalhando com saúde e produtivo, seja numa corporação, ou seja numa pequena empresa, seja numa média empresa, ou seja um profissional autônomo, cara, você tem que ter isso com você. Questão de radical livre, sono, né, bons pensamentos, boas ideias, boas amizades. Caso contrário, você não consegue, tu vai ficar, como você disse, como Darth Vader apenas, e vai esquecer o poder da força. Então, eu estou controlando o tempo aqui, com a gente aqui nesse momento. Falei com vocês que a live hoje nós íamos decolar, realmente, nós íamos decolar numa nave de Star Wars, depois iríamos entrar em Star Trek, com o Luiz Ernesto Guerreiro, @ Luiz Ernesto sem o H, Guerreiro, marquem a gente lá, @ Luiz Ernesto Guerreiro, @ Sérgio Taldo, porque o tema é saúde e produtividade no novo normal. Daqui a alguns minutos essa live estará no IGTV, Facebook, YouTube e LinkedIn, e o assunto continua, não termina na live. Para nós fecharmos na live, mas não vamos fechar o tema nunca, como é que você encara, como é que você observa o futuro, né, em termos da saúde e produtividade para todos? Né? Só através de conhecimento, através da educação, cada um tem que buscar por si. Como é que você percebe pelos seus estudos essa questão da saúde e produtividade, né, de agora para frente aí? Eu acho que ela vai passar por um processo que eu acho que já o Covid instalou, de autocuidado. O autocuidado, ele vai melhorar a produtividade, porque as pessoas vão estar atentas a si. E estar atento a si, mas sem se desconectar do sistema como um todo, da influência, do impacto que eu tenho na vida das pessoas. Eu espero que esse seja um novo normal, eu espero que isso permaneça. Eu acho que esse é um grande aprendizado que o Covid trouxe, virtuoso, para a gente lidar com isso. Eu acho que vai ser um mundo mais virtual do que real, mas isso não é ruim. Eu acho que vai ser mais EAD, vai ter mais home office, isso, a gente tem que tirar os proveitos disso. Né? Todo excesso é ruim, mas não é uma questão de excesso, e tem algumas adequações que agilizaram o processo, o home office, por exemplo, que eu acho que é bom para todo mundo. Tem a questão, hoje, mais caseiro do que saideira. Hoje as pessoas desenvolveram a habilidade de fazer alimentações em casa e curtir com a família aquela alimentação, do que ficar indo para restaurante. Nada contra o restaurante, mas cria uma nova forma de você... de ambiente, que também gera menos gasto total. A questão da visão sistêmica que eu falei, eu acho que se a gente souber aproveitar e fazer essas analogias do Covid para outros aspectos, inclusive no ambiente corporativo, fizer essas analogias, ele pode funcionar muito bem, porque a pessoa vai ter um entendimento e esse aprendizado que vai fazer sentido para ela, então ela vai entender o conceito. A questão que a gente vai ser mais protagonista na visão individual, é assumir mais o controle, assumir mais a rédea, entender que nós somos, sim, responsáveis por grande parte do resultado que a gente quer para a nossa vida, seja na saúde ou em qualquer outra dimensão, e delegar menos. Né? Então, todo mundo que achar que
tudo vai funcionar depois que tiver a vacina, a pessoa até chegar a vacina já morreu, entendeu? Sim, Ou sim. ela faz alguma coisa com o que tem, ou então vai ficar esperando a vacina. Claro que a vacina é uma grande solução, até de inquietação, de incerteza, mas nem isso ela garante mais, porque a gente sabe se a vacina vai resolver, porque está tendo já casos novos casos de quem teve. Então, assim, pode vir outro Covid desse, pode ter o Covid-20, né? Então, assim, essas incertezas vão permanecer. Então, eu acho que resumindo, visão sistêmica, protagonismo individual, de você assumir a rédea do seu pensamento, o Jedi ser mais forte, controlar a sua rotina, implementar agora o que tem que fazer com o recurso que tem, não esperar nada externamente, e você saber lidar com esse mundo virtual, sem exagero, mas sabendo tirar o proveito da tecnologia, está aí para ajudar. Não entendo? Dueto Empreendedor também, presente aí, bem-vindos. Eu não sei se você tem como fazer um print aí, Luiz, mas, cara, um grande like para você aí. Não sei se você tem como fazer um print. Caso você não consiga... Feito. Feito. E também, né, estamos resgatando aqui, ó, a nossa almofada do Insta. Né? Faz um print lá também. Feito. Feito. Porque verdadeiramente precisamos, né, fazer diferente, né? Aquela história, faça diferente, vire tendência. Nosso amigo, o casal aí, Dueto Empreendedor, né, em breve vamos conversar com eles também, eles estão desenvolvendo um trabalho muito legal, né? E até, quem sabe, um convite para a gente fazer uma live juntos aí. Eu anotei o nome de algumas pessoas aqui também. E, Luiz, nesses instantes finais, eu acho que eu tenho aqui 3 ou 4 minutos, alguma coisa que você gostaria de deixar, né, como importante, como pensamento reflexivo, né? Entrando aí nosso amigo Rodrigo Luiz, Marluce, Sandim, bem-vindos, todos vocês, para que aqueles que assistiram conosco a live possam verdadeiramente sair daqui melhores do que entraram, e aqueles que não assistiram, vão assistir depois, né, possam também levar isso aí. Heloísa, arquiteta também, bem-vinda. Com você, Luiz. Meu último comentário é falar o seguinte: sua vida vai ser melhor quando você controlar melhor seus pensamentos. Quando você tiver consciência daquilo que você está pensando, você vai ter consciência, conhecimento do rumo que você está direcionando a sua vida. E é nesse momento, quando você fizer entender o que está acontecendo na base do seu pensamento, você vai entender, você pode ter a chance de mudar esse pensamento, criar novas crenças, novos valores, mudar uma nova automação do seu programa, novos hábitos em direção àquilo que é importante para a sua vida. Ser saudável e ter uma longevidade produtiva. Isso não depende de ninguém, só depende da gente, não precisa de muito dinheiro, porque pensamento é nosso pensamento. Então a gente tem condição de fazer essas mudanças para encontrarmos o nosso caminho de propósito e de saúde que a gente precisa ter para a gente chegar lá no final da nossa jornada bem plugado, com autonomia, com energia e vivendo bem, curtindo bem a vida. Com certeza. Rosimério Lomelino presente aí com a gente, né, sempre apoiando. E vamos, Luiz, organizar, ajustar. Eu vou tentar hoje, né, essa de eu vou tentar, né, eu acredito que até 1 minuto para meia-noite eu consiga escrever alguma coisa lá no nosso grupo para já darmos um start e pensarmos, né, nessa questão do evento. Estamos querendo fazer um evento semipresencial, já temos a possibilidade de 3 locais, né, que possam nos ajudar a sediar esse evento, com outras pessoas online, né, que nem todo mundo vai estar presente. Talvez a gente tenha que dividir o evento em 2 ou 3 dias, né, porque como é que você vai colocar todo mundo no Zoom, né, digamos, 100 pessoas falando 1 minuto cada uma, só aí já são 100 minutos. 5 horas de evento, ninguém aguenta. Então, queremos saber o que cada um fez, o que desenvolveu nesse ano e o que cada um contribuiu de alguma forma para o projeto do Contra Mais Café, que é realmente levar ideias, networking, desenvolvimento, ideias que merecem ser compartilhadas, né, a partir de Petrópolis e região serrana e para o mundo todo aí, né? Grande Luiz, muito obrigado por você estar conosco aqui. Mais uma vez, já te falei, sinal sempre verde. Rosimério, vindo aí. Todos que estiveram conosco, uma ótima tarde, uma ótima noite. E daqui a pouco estamos lá no IGTV e nas redes sociais.
E, ó, Luiz, fica o convite para novas lives, porque eu tenho certeza que você tem temas muito legais. A gente pode pegar um tema específico, né, e trabalhar isso aí com mais detalhe, com mais clareza, com mais sintético, né, de uma maneira mais completa. Está o nosso Instagram aí, nos dando aí 18 segundos, daqui a pouco vai cair. Um grande abraço, uma ótima tarde para todos. Fiquem bem, até a próxima aí. Obrigado a todos que participaram também.